Olá, seja bem-vindo ao canal Quem Sabia. Hoje vamos ver os 8 mistérios misteriosos da floresta tropical que confundem os cientistas. Mas antes, já vá logo se inscrever no canal e deixando o like e ativando o sininho para não perder os nosso vídeo. Número 8. A vida do povo Piripicura e outras tribos isoladas nas profundezas da floresta amazônica. Existem tribos que têm pouco ou nenhum contato com o mundo exterior. A maioria está ciente da vida moderna até certo ponto. Infelizmente, muitos são afetados negativamente por práticas ilegais de extração de madeira e mineração. Mas os antropólogos ainda não sabem muito sobre a maneira como eles vivem. Na selva remota, essas tribos são extremamente isoladas. Um dos grupos mais distantes é o Piripicura. Sua comunidade, localizada no extremo oeste do Brasil, contava com apenas cerca de 20 membros no passado recente. Mesmo seus vizinhos não sabem muito sobre eles. A vizinha tribo Gavião os conhece como o povo borboleta devido ao seu estilo de vida nômade. Foi apenas em 1998 que as autoridades brasileiras souberam de suas dificuldades. Naquele ano, 2 homens Piripicura deixaram a floresta para serem hospitalizados devido a uma doença. Durante a estada, eles contaram aos médicos como um bando hostil de invasores havia massacrado a maioria de seus camaradas. Número 7. Uma floresta tropical africana completamente intocada. Não é todo dia que os pesquisadores encontram uma nova parte da Terra. Na verdade, isso quase nunca acontece. O Google Earth mapeou praticamente todo o globo. Suas imagens são acessíveis a todos nós através de alguns cliques do mouse. No que diz respeito a territórios inexplorados, simplesmente não resta muito. Os dias dos intrépidos aventureiros navegando pelo mundo inexplorado já se foram há séculos. Então imagine a surpresa da comunidade científica em 2012, quando um conservacionista descobriu uma floresta tropical completamente nova em Moçambique. Dr. Julian Bayles é um especialista em borboletas que passou anos usando o Google Earth para examinar florestas tropicais na África. Em 2012, ele conseguiu a imagem de uma cratera no topo de uma montanha no país africano. Dentro dessa cratera, parecia haver uma floresta tropical intocada no alto do céu. Os cientistas ficaram chocados com a descoberta, mas também um tanto céticos. 5 anos depois, Bayles levou uma equipe de 28 pesquisadores a Moçambique para descobrir o que havia naquela floresta intocada. A jornada não foi sem desafios, no entanto. Escalar a montanha, chamada Lico, provou ser quase impossível. A equipe usou drones para olhar à frente e mapear caminhos. Mas depois de chegar ao topo, a equipe de Bayles descobriu algumas coisas surpreendentes. Entre eles havia várias espécies completamente novas, incluindo um tipo de borboleta que Bayles mais tarde batizou com o nome da montanha. Ainda mais surpreendentemente, eles encontraram evidências de assentamento humano na selva altíssima. Velhos putos de barro foram descobertos espalhados na floresta densa e remota. A equipe levantou a hipótese de que eles foram enviados como oferendas pelos primeiros humanos que eram gratos pelo rio que descia do alto. Ainda assim, ninguém sabe nada sobre as pessoas que viveram lá há muito tempo. A rota até a montanha e o tempo gasto acima permanecem um mistério. Número 6. As antigas pinturas rupestres de animais da Amazônia. América do Sul foi o último continente colonizado por humanos.
Os padrões de migração sugerem que o homem primitivo se mudou para a área no final da última era do gelo, cerca de 12.000 anos atrás. Por décadas, os pesquisadores vêm tentando reunir conhecimentos sobre essas comunidades primitivas. A incrível biodiversidade da Amazônia e seu ecossistema encharcado de chuva tornaram o quebra-cabeça mais difícil. Hoje, os cientistas ainda não sabem muito sobre como era a civilização primitiva nas profundezas das selvas. Isso começou a mudar em 2017. Naquele ano, os arqueólogos escavaram um trecho de 12,9 quilômetros de desenhos rupestres nas profundezas da selva colombiana. Acredita-se que as imagens rabiscadas à mão remontam aos primeiros tempos conhecidos do homem na floresta tropical. Os desenhos retratam animais como mastodontes e preguiças gigantes. Eles também mostram imagens de como o homem primitivo viveu na área. Os biólogos estão especialmente interessados no retrato de espécies agora extintas. Enquanto analisam minuciosamente cada pintura rupestre, eles esperam aprender mais sobre a biodiversidade primitiva na floresta tropical. As pinturas dão uma visão vívida e emocionante da vida dessas comunidades, disse o arqueólogo Mark Robinson à Live Science. É inacreditável para nós hoje pensar que eles viveram e caçaram herbívoros gigantes, alguns dos quais eram do tamanho de um carro pequeno. Número 5. O mistério do mapinguari. Algumas tribos amazônicas juram pela existência do mapinguari. Embora os biólogos da vida selvagem sejam céticos, essa preguiça gigante supostamente vive nas profundezas da selva. Durante séculos, o mapinguari foi parte fundamental de antigas histórias transmitidas entre as tribos. O folclore nessas comunidades afirma que a besta tem mais de 2,13 metros de altura, cabelos emaranhados e um cheiro horrível. Ao longo dos anos, pessoas nas profundezas da Amazônia afirmam tê-lo visto pessoalmente. Para alguns, a besta tem um olho. Outros afirmam que tem uma boca escancarada e rosnada no meio do estômago. Os mitos locais sustentam que o mapinguari é mais agressivo com as pessoas que maltratam o meio ambiente. Nas densas e exuberantes selvas. Infelizmente, os cientistas não conseguiram encontrar evidências de que a criatura gigante parecida com uma preguiça realmente existe. E não é por falta de tentativa. Os biólogos passaram um tempo considerável procurando por ossos e excrementos em áreas remotas da floresta tropical. Sem evidências concretas em mãos, eles acham que algo mais pode estar acontecendo. Um ornitólogo acredita que o mítico mapinguari é produto de antigas lendas locais. Está bastante claro para mim que a lenda do mapinguari é baseada no contato humano com a última das preguiças terrestres, disse o cientista David Oren ao The New York Times em 2007. Sabemos que espécies extintas podem sobreviver como lendas por centenas de anos. Evidências antigas podem apoiá-lo. Número 4. A baleia jubarte morta do rio Amazonas. As baleias jubarte migram milhares de quilômetros durante suas vidas. Uma de suas maiores viagens ocorre no verão, quando eles nadam para o sul até os oceanos da Antártica a partir do hemisfério norte. Assim, os cientistas ficaram chocados em fevereiro de 2019, quando uma baleia jubarte de 1 ano foi encontrada morta nas margens de uma ilha no rio Amazonas. Moradores encontraram um filhote de baleia nas margens da ilha de Marajó. Ele estava deitado na costa a montante da abertura do rio no Oceano Atlântico. A descoberta da baleia foi bizarra por vários motivos. Por um lado, o momento de sua morte estava errado.
As baleias jubarte costumam aproveitar as águas quentes da bacia amazônica no início do inverno. Em fevereiro, eles já estão longe da área. Além disso, a baleia sendo encontrada rio acima em água doce confundiu os biólogos. O animal também não tinha feridas visíveis. Portanto, a caça furtiva e a caça às baleias foram descartadas. O mistério persistiu, no entanto. O momento de sua morte não correspondeu aos padrões de migração conhecidos. Eventualmente, os cientistas passaram a acreditar que o filhote de baleia estava perdido em uma triste confusão. Uma teoria sustenta que o mamífero foi separado de sua mãe durante uma migração anterior. Pequenas, fracas e isoladas, fortes correntes fora de estação a empurraram para o estuário. Uma vez lá, os biólogos acreditam que ele se emaranhou em um manguezal. Estava muito fraco para se libertar e acabou morrendo no ambiente de água doce. Os cientistas também se perguntam se ele poderia ter ingerido lixo plástico perto da costa, acelerando sua morte. Seja qual for o caso, era inédito para os moradores locais verem uma baleia rio acima. E enquanto os cientistas acreditam que suas teorias podem ser um cenário provável, eles ainda não estão realmente certos sobre o que aconteceu. Número 3. A descoberta incerta do macaco Titi de cauda de fogo. O período de 2 anos de 2014 a 2015 foi um grande período de sucesso para os biólogos. Nesses 2 anos, eles descobriram cerca de 400 novas espécies na floresta amazônica. As selvas são exuberantes e densas, é claro. Portanto, não é surpreendente ouvir falar de novas descobertas. Mas algumas dessas descobertas foram críticas para entender a paisagem ameaçada e seus habitantes. De fato, um em particular era especialmente fascinante. O macaco Titi de cauda de fogo foi registrado pela primeira vez em uma área remota da Amazônia, no sul do Brasil, em 2010. Os biólogos não tinham informações suficientes na época para classificá-lo. As caudas vermelhas brilhantes dos animais chamavam a atenção, mas eles eram reclusos e poucos em número. Eles também passam a vida inteira no alto das árvores, dificultando a observação. Durante anos, os pesquisadores voltaram para a selva, esperando por mais informações. Em 2015, eles começaram a desenvolver conhecimento sobre as características e o comportamento do macaco. Eventualmente, eles declararam oficialmente que era o macaco Titi de Milton. É nomeado em homenagem a Milton Thiago de Mello, um primatologista brasileiro. O habitat de alta altitude dos macacos dificultou o acesso a mais informações. Mesmo entre os primatas, eles são conhecidos por manter distância e viver em reclusão. Assim, registrar observações tem sido um processo lento. Os pesquisadores da vida selvagem estão trabalhando duro para saber mais sobre eles, mas seus habitats remotos se mostraram difíceis. Hoje, os biólogos ainda não sabem muito sobre essas criaturas da selva que vivem em árvores. Número 2. Os silkenges do Peru. Todos nós sabemos que as aranhas tecem seda para fazer teias. Mas nas florestas tropicais do leste do Peru, certas aranhas criaram estruturas de seda únicas por razões completamente desconhecidas. Na verdade, os pesquisadores não têm certeza de qual tipo de aranha está girando. E sua descoberta só foi feita pela primeira vez em 2013. Mas os designs incrivelmente intrincados dessas teias fascinaram os entomologistas desde então.
Alguns até começaram a chamá-los de Silkenges por causa de como eles seguram um cone central cercado por pilares, quase como uma versão em seda do Stonehenge da Inglaterra. Em 2019, o entomologista tropical Phil Torres finalmente conseguiu capturar incríveis evidências em vídeo das estruturas da seda. Torres e outros acreditam que são feitos por uma aranha tentando proteger sua bolsa de ovos. Os aracnólogos não foram capazes de ver esses silkenges sendo feitos, no entanto. Sem evidências de sua construção, os especialistas sabem pouco mais sobre o motivo de sua existência. No entanto, sua existência é generalizada. Alguns pesquisadores encontraram essas criações de seda em outras partes da bacia amazônica. Uma coisa importante que aprendemos desta vez e que posso dizer com certeza é que agora os estamos encontrando em aglomerados, disse Torres à Live Science em 2020. Se você encontrar um e passar tempo suficiente procurando na área imediata, você vai encontrar mais. Isso nos diz algo sobre o comportamento. Além disso, os biólogos permanecem perplexos. Torres e seus colegas esperam aprender mais um dia. Número 1. O rio Red Hot de Mayantuyacu, uma cidade remota no centro do Peru chamada Pucallpa, fica perto de um dos lugares mais interessantes e misteriosos da Amazônia. A pequena cidade fica perto de um rio em brasa que dizem matar qualquer coisa que entre nele. O rio fervente de Mayantuyacu corre extremamente quente o ano todo. Os cientistas medirão sua temperatura em qualquer lugar de 120 a quase 200 F, 38 a 93 C. Não é um rio longo, medindo apenas 4 milhas, 6,4 quilômetros, de comprimento. E também não é incrivelmente poderoso, com suas profundidades mais profundas de 16 pés, 4,9 metros. Mas a água fervente pode ser mortal. As pessoas que caíram sofreram queimaduras de 3º grau em segundos. Os visitantes são aconselhados a ficar longe para evitar ferimentos graves ou morte. Por tudo isso, o rio é considerado sagrado. Um xamã local guarda o rio e afirma que sua água é boa para remédios. Os conservacionistas estão fascinados com as temperaturas escaldantes do rio. Em 2011, o geocientista peruano Andrés Russo viajou para Pucallpa para estudar o Mayantuyacu. Ele notou que sua temperatura média era de 187 F, 86 C. Embora não fervendo completamente, ele viu como as águas intensamente quentes eram fatais para a vida selvagem. Mas ele estava confuso sobre por que o rio estava tão quente em primeiro lugar. Como ele descobriu, não há atividade vulcânica próxima. Até hoje, Russo não tem uma resposta definitiva para o rio fervendo. Pelo que ele pode imaginar, o rio pode passar por cima de uma fossa profunda. À medida que a água desce para a terra, ela se aquece. Então, o calor pressiona a água para cima através de falhas e rachaduras. No momento em que atinge a superfície, ele teoriza, a água permanece notavelmente quente. Hoje, Russo continua a estudar o rio. Ele espera um dia ter uma explicação científica para o incrível fenômeno. Esse foi o